A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos ler uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 em diante, que fala da segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Vê que Jesus tinha uma preocupação com a alimentação das pessoas. Na segunda multiplicação já tinha havido a primeira. A gente vê Jesus também trazendo a provisão em João 21, quando ele perguntou aos discípulos se eles tinham alguma coisa para comer. Os discípulos disseram que não. E aí ele disse: lance a rede. Eles tiraram os peixes e veio a provisão. A gente vê Jesus cuidando para que os seus discípulos permanecessem não somente espiritualmente nutridos, mas também naturalmente amparados. E muitas vezes a gente acha que o Senhor não está preocupado, não está interessado, essa palavra é certa, em nos sustentar e nos trazer o suprimento natural. Mateus 6, ele diz que não é para andarmos ansiosos de coisa alguma, pois que se Deus sustenta as aves e as plantas, ele também nos sustenta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o sustento, sobre a provisão, sobre o cuidado que Deus tem conosco. E que muitas vezes a gente não consegue avançar, não consegue ter experiências da provisão, porque a gente não dá o primeiro passo, porque a gente não permanece confiando. Primeiramente, te convido a te inscrever no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem. Então hoje nós vamos falar assim do quanto Deus quer nos trazer paz para andarmos com Ele. Como Jesus tinha esse cuidado, essa preocupação de amparar aqueles que andavam com Ele, amparar os corações, trazer a consolação, trazer direção. Jesus sempre estava cuidando do coração e da provisão daqueles que andavam com Ele. A gente não vê assim eles trabalhando e fartura, mas a gente não vê eles passando necessidade. Quando ele deu aquela moeda para pagar o imposto, juntamente com Pedro, ele fez com que Pedro fosse lá e pescasse o peixe e trouxesse a provisão. Então, Deus sempre tem esse cuidado. Jesus, a gente vê Jesus se expressando com esse cuidado conosco, com esse cuidado com a multidão. E às vezes a gente não se dá conta disso, a gente não se atenta para essas coisas e fica muitas vezes tendo a dificuldade de confiar. Por quê? Porque a gente espera muitas vezes Deus falar, trazer uma resposta, algo se materializar, e às vezes o que Deus quer de nós é que a gente dê um passo de fé na questão da provisão, na questão da experiência, né? E a gente vê ali o Pedro, quando atirou a rede, ele disse: "Oh, nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede." Então, nós temos que ter a ousadia, a intrepidez de experimentar, de ter a experiência, de dizer: Senhor, eu não sei se é a tua vontade, porque muitas vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade de discernir a vontade de Deus, principalmente no momento em que a gente está num lugar que não é um lugar consagrado, num ambiente de trabalho, né? Num ambiente onde a gente vai fazer as nossas compras, a gente não sabe se é para comprar, se não é para comprar, a gente não consegue discernir nitidamente a vontade de Deus, ó, aquilo se é para nós fazer ou não. Mas o que muitas vezes Deus espera de nós, e eu tenho visto muito isso na igreja, por isso que o Senhor me trouxe essa palavra para a gente compartilhar, que muita coisa tá trancado, assim, a gente não consegue ter experiências com Deus, a gente não consegue avançar em algumas áreas, porque a gente tá esperando Deus abrir a porta, tá esperando Deus falar, tá esperando Deus responder, e muitas vezes, sim, Deus vai abrir a porta, Deus vai responder, Deus vai trazer direção, mas outras, muitas, Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele espera uma atitude de fé da nossa parte, uma posição de arriscar, porque imagina nós, com os nossos filhos, nós gostamos que eles tenham intrepidez, que eles tenham iniciativa, que eles tenham atitudes. Assim também é Deus, né? Nós queremos que os nossos filhos
sejam responsáveis, tenham compromisso com as suas coisas, que nós não precisamos mandá-los todos os dias fazer todas as coisas, né? Levanta, vai para a escola, te arruma, vem almoçar, arruma o quarto, me ajuda em tal coisa. A gente chega a um ponto de maturidade que a gente quer que os nossos filhos assumam as rédeas e eles cumpram aquilo que eles sabem que é a sua parte. Assim também é Deus conosco. Tem uma hora que Deus quer que, em muitos momentos, nós venhamos dar um passo de fé, arriscar. Porque é em Romanos, né, no capítulo 5, diz que a experiência produz esperança. Mas às vezes a gente quer cair fora da experiência, a gente não quer a experiência, a gente só quer ir quando as circunstâncias nos parecem favoráveis, quando tudo está aberto. Agora se não trancar eu vou, às vezes a gente diz assim, né? Abriu é do Senhor. Mas e se Deus quer que a gente tenha uma atitude de intrepidez para ter experiência com Ele? Quando Romanos capítulo 5, no versículo 4, diz assim, ó, e a perseverança, experiência, e a experiência vai produzir em nós a esperança. Então, para termos a experiência, nós precisamos muitas vezes ter uma postura de fé, né? Eu me lembro uma vez que eu saí para vender um produto. E aí eu disse para Deus que eu queria chegar no lugar e vender tudo, eu não queria ir de lugar em lugar, de casa em casa, vendendo aquilo que eu estava vendendo, até porque não era muito assim, eu não tinha um prazer de vendas, né? E aí eu disse, Deus, eu queria chegar e vender tudo. E aí Deus disse assim, mas onde é que está a experiência? Né? Porque a gente quer pular a etapa e a gente não quer passar pela experiência, a gente não quer arriscar, a gente só quer dar o passo quando a questão é certa, quando a vitória é certa, quando a experiência é certa, quando o benefício é certo. Mas quando a gente não está vendo nada, a gente não quer muitas vezes. E aí é que tem que entrar a fé. E a gente pode dizer assim, mas e se eu vou e dar errado? Deus é poderoso para nos sustentar, nos amparar novamente, nos colocar de pé e nos redirecionar e nos fazer com que aquela circunstância ali gere em nós uma experiência para que a gente aprenda sempre a saber que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso amparo, que nós vamos cair sim, que nós vamos nos atrapalhar em muitos momentos, mas o que Deus quer de nós, filhos com intrepidez, filhos com coragem, que tenham o vigor de fazer, de saber que ali tu pode, né, ter uma experiência com Deus, tá sabendo que no nosso coração Deus vai, mesmo que dê errado, nos consolar e nos amparar. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, eu tenho visto muito isso na igreja, a nossa vida para, as coisas param, parece que nada anda para nenhuma direção, parece que Deus fecha as portas, e não é, irmãos, é Deus que está esperando que nós tome uma atitude de fé, tome uma posição, tenha intrepidez, para que naquele momento de intrepidez a gente tenha experiência. Só que muitas vezes a gente quer uma vida mais confortável, a gente não quer arriscar, e aí a gente se esconde atrás de uma convicção de que a gente está esperando Deus mostrar se é para ir, se é para não ir. Mas muitas vezes a vida passa, as semanas passam, os dias passam e a gente não tem experiência, a gente não arrisca, a gente não faz nada, a gente só quer as coisas tudo certinho e aí vive uma vida muito religiosa, sem arriscar, sem ter intrepidez, sem ter comunhão com Deus. A gente, não, se eu tiver a provisão, eu vou fazer tal coisa. Às vezes Deus quer que a gente vá sem provisão mesmo, diz, Senhor, eu vou, tu me sustenta, né, e eu vou indo, eu vou fazer isso aqui, né, às vezes a gente tem medo de de uma viagem ou de fazer uma compra, né, claro que a gente tem que fazer todas as coisas com equilíbrio, mas tem momentos que a gente tem que dar uma arriscada, porque nessa arriscada é que a gente tem experiência, é nessa arriscada que Deus pode nos ensinar muitas coisas, porque quando nós ficamos parados em casa, esperando uma resposta, os dias passam, e passam rápido, quando a gente vê já está terminando a semana, já está terminando o mês, e o ano já está chegando ao meio, daqui a pouco já está ao final, e a gente não construiu, a gente não teve experiências com Deus, porque a gente está esperando, pasmado, parado, achando que as coisas têm que cair do céu. Mas tem sim, tem um momento na nossa vida que Deus não vai falar, e esse é o momento da prova, né? O professor, quando dá a prova, ele não fala, né? Então, esse é o momento da prova.
Não estou falando de tribulações, eu estou falando de decisões, de coisas que a gente muitas vezes precisa fazer, mas a gente espera, né, que Deus ajeite tudo e abra uma porta e traga o dinheiro ou traga, né, algo mais concreto para eu seguir naquele caminho. Muitas vezes Deus não vai trazer, Ele quer que nós arrisque com equilíbrio, com paz, né, com temor no coração, mas é ali que nós vamos ter experiência. E se nós se der mal, Deus é poderoso para nos consolar, nos sustentar, e a gente vê Jesus com todo o seu cuidado, né? Amparando, consolando, cuidando do coração para que ninguém peque, para que ninguém se desvie da presença do Senhor. Jesus era extremamente cuidadoso nas questões naturais com os seus discípulos, a gente que não atenta muito para isso. Mas Jesus amparava os discípulos, amparava os corações, orientava, consolava, e às vezes a gente precisa dessas experiências, dessas novidades nas nossas vidas para que a gente desperte, para que a gente alcance, toque na realidade da vida que Jesus veio nos trazer e termos comunhão e saber que muitas vezes nós vamos errar, mas Deus está ali para nos socorrer. O que Deus não quer para nós é uma vida sem experiências, uma vida esperando tudo cair do céu, esperando as coisas acontecerem e daqui a pouco tudo passa e a gente começa a ficar insatisfeito com Deus, porque o inimigo vem para colocar na nossa mente, dizer que a nossa vida não está boa, que o lugar que a gente mora não é bom, aí vem introjetando insatisfação, colocando coisas na nossa mente, né? E aí já tem as redes sociais, né, para nos mostrar porque o outro faz e eu não faço, porque o outro é abençoado e eu não sou, mas aí a gente fica só vendo a vida passar e aí não tem experiências com Deus porque está lá parado, esperando as coisas acontecer, mas Deus quer muitas vezes que nós dê um passo de fé, muitas vezes nós damos o passo e ele depois ele vai trazer a resposta e a direção. Amém? Que o Senhor nos dê um espírito de intrepidez, né, de sabedoria, de saber ter a tranquilidade, sim, de andarmos na sua presença e saber que Ele cuida de nós, que Ele toma conta dos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê cada vez mais a intrepidez para que a gente tenha experiências com Ele. Em nome de Jesus. Amém.